458 milhões de reais. City aponta goleiro como prioridade de transferência, avaliando proposta para a substituição de Ederson. O City está considerando Diego Costa, goleiro do Porto, como um possível substituto para o brasileiro Ederson caso ele saia do time. Fontes dizem que o técnico Pep Guardiola admira as habilidades de Costa e gostaria de tê-lo no City se Ederson deixar o clube. No verão europeu, Ederson recebeu propostas de times da Arábia Saudita, mas decidiu ficar. Mesmo assim, o City continua procurando opções para a posição de goleiro, vendo Costa como uma boa escolha. Porém, o Porto pediu 458 milhões de reais por ele, um valor que o City não quer pagar. O clube inglês acredita que Costa vale entre 275 e 305 milhões de reais, o que pode tornar as negociações difíceis. Costa tem se destacado tanto no Porto quanto na seleção portuguesa e já disse que gostaria de jogar na Premier League se tiver a chance. Seu contrato vai até 2027 e tem uma cláusula de 458 milhões de reais. Além do City, outros grandes clubes europeus como o Barcelona também estão interessados nele, considerando um possível sucessor a longo prazo de Ter Stegen. Guardiola, que recentemente falou sobre como está feliz em manter o Ederson, ainda quer que ele seja o goleiro principal. No entanto, a possibilidade de proposta da Arábia Saudita ainda está totalmente no ar, e o City está se preparando para isso, com Costa como prioridade. O goleiro de 25 anos já chamou a atenção de clubes como United e Chelsea no passado, mas esses times acabaram escolhendo outras opções para a posição. Jack Grealish abre o jogo sobre rejeição na Eurocopa 2024 e detona Southgate. O Grealish é um dos principais jogadores do City, ao menos no nome. Assim, o camisa 10 de Guardiola também tinha presença garantida entre os melhores jogadores do futebol inglês. No entanto, o meia atacante acabou sendo rejeitado pelo técnico Southgate, que agora é ex-técnico da Inglaterra, já que o Southgate preferiu não convocar o jogador para a Eurocopa 24. Por isso, o atleta falou sobre a sua ausência na competição. Após agradecer a Lee Carsley, técnico interino da Inglaterra, Jack Grealish falou sobre a ausência na seleção inglesa na última Euro. O jogador falou sobre o assunto em uma entrevista à BBC Radio 5 Live. Serei honesto com você total, eu realmente não concordo com a decisão dele. Você precisa de equilíbrio em todas as posições em campo e eu me considero um jogador bastante equilibrado agora. Uma das grandes ausências na última Eurocopa, ao lado de Haaland e Odegaard, o meia atacante foi um dos destaques da última temporada da Premier League. Ao total, o camisa 10 disputou 134 jogos pelo City, com 14 gols marcados e outras 21 assistências, concedidas naquela temporada passada. Por outro lado, seu desempenho foi fundamental para a conquista do campeonato inglês. Quem está muito perto de retornar ao futebol mundial é Paul Pogba. Ele teve sua pena reduzida em relação ao uso daquelas substâncias que você sabe. Depois de anunciar a contratação do Chelsea, o Barcelona teve a possibilidade de contratar o Pogba. O meia francês, campeão do mundo em 2018, estará de volta às atividades a partir de janeiro, depois de ter sua pena reduzida pelo CAS para 18 meses. Em março, poderá fazer sua reestreia no futebol. Nos bastidores, Pogba foi oferecido ao Barcelona do presidente Laporta, que descartou a possibilidade de contratar o astro francês. O foco do clube está em outros assuntos, garante o portal Magnin Barça. Laporta expressou sua admiração ao jogador por seu passado de brilho no futebol europeu. No entanto, o presidente catalão entende que não faria sentido contratá-lo para uma posição rica do Barça. Gavi, Pedri, De Jong e Olmo são os atuais meias do time de Hansi Flick. De fato, a saída de Gundogan foi sentida, mas o entendimento é que esses atletas deram conta do recado durante a temporada. Além disso, a idade de Pogba poderia ser um problema. Aos 31 anos, antes de ser suspenso, o francês não vinha bem por problemas físicos, situação que pesa na avaliação da diretoria. Real Madrid teme saída de Rodrigo e escolhe quem será o substituto. Na atual temporada, o camisa 11 do clube espanhol soma 29 jogos disputados com 3 gols marcados e outras 2 assistências fornecidas. São 5 participações diretas em gols. Rodrigo se tornou o grande objetivo do Liverpool para substituir o Salah, que deve rumar ao futebol saudita. Dessa maneira, o Real Madrid já estaria também de olho em outro jogador para o setor, ADM. De acordo com o portal Real Madrid Exclusivo, o clube merengue vê com bons olhos a chegada do atleta, que é considerado um dos grandes destaques do Borussia Dortmund. Por ter contrato com o clube alemão somente até 2027, a ADM não custaria tão caro em 25, porém o ponta também está no radar de outras equipes, inclusive do rival Atlético de Madrid. Porém é fato também que a prioridade do Real é a permanência do Raio. O jogador brasileiro é considerado peça fundamental para o técnico Carlo Ancelotti. A ADM está com 22 anos de idade e soma 8 jogos disputados
gols nessa temporada, com 5 gols marcados e outras 3 assistências fornecidas aos companheiros. O Barcelona pode ser um grande beneficiado diante da grande crise interna que vive o Manchester United. O time de Ten Hag ocupa a parte de baixo da Premier League e há uma pressão pela saída do holandês. Na última terça-feira 8, houve uma reunião em Manchester para decidir o futuro de Ten Hag. Com Tuchel pronto para assumir o comando vermelho, a indefinição gera desconforto nos torcedores. Os amantes do United não são os únicos que são descontentes com o holandês. Relatos locais dão conta que Garnacho, promessa argentina, também se encontra insatisfeito e, para piorar, se ofereceu ao Barcelona. Garnacho está insatisfeito com as oportunidades restritas de jogar. Ele tem dificuldades para entender o pensamento de Ten Hag e percebe uma falta de chances para demonstrar seu nível como jogador. Além disso, o argentino entende que o Manchester United não cumpriu com as promessas feitas na renovação contratual, principalmente no que se diz a respeito de conquistas de grandes títulos e a participação na Champions. Considerando seriamente deixar Manchester, o Barcelona está entre os clubes que o atleta contatou em busca de uma oportunidade, visto que há rumores de que os espanhóis se interessam pelo jovem. Embora seja e esteja com vontade de sair, deixar Manchester claro para o Barcelona ou para outro clube não será uma tarefa simples, já que Garnacho é avaliado em 50 milhões de euros e tem contrato por mais 4 temporadas. O Chelsea pode perder Cole Palmer. Considerado um dos melhores jogadores do futebol europeu na atualidade, o inglês soma números muito expressivos pelo time de Londres. Contratado na temporada passada depois de ter pouco espaço no City, o jogador se tornou a grande referência dos Blues e, claro, um dos destaques da Premier League. Autor de 6 gols e 5 assistências em 9 jogos na temporada, Palmer pode ser agora um novo problema tornado para o Chelsea. Isso porque o jogador se tornou mais novo do Real Madrid para 2025. A informação foi repercutida nas últimas pelo portal Defensa Central, que ainda destacou o valor que o Real consideraria pagar: 180 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais na atual cotação. É bem verdade que Palmer não é uma prioridade para Florentino Pérez. Entretanto, o Real Madrid sempre quer os melhores jogadores e está de olho na possibilidade de contratar o astro. No momento, o clube espanhol parece priorizar a busca por um novo lateral direito. O preferido da diretoria, como você sabe, é Alexander-Arnold do Liverpool. A equipe de Anfield, porém, deseja receber Rodrigo Tchouaméni em troca. Florian Wirtz deixa o Real Madrid de lado e pode decidir assinar com outro gigante da Europa, diz TV. Jogador do Bayer Leverkusen é altamente avaliado no mercado da bola. As últimas notícias envolvendo Wirtz e Real Madrid não são animadoras. O clube merengue tem um grande interesse e aprecia o futebol do jovem alemão, mas foi informado na Alemanha que o futuro será em outro gigante europeu. O departamento de análise do Real Madrid monitora a situação de Wirtz há muito tempo, desde que ele começou a se destacar no Leverkusen. Após a temporada passada, os olhares ficaram ainda mais intensos. Apesar de ter o maior vencedor da Champions na cola, o Wirtz definiu que irá seguir na Alemanha no futuro, bem provavelmente, mas para jogar no Bayern de Munique. A informação é passada para Sky Sports Germany. São grandes as chances de Bayer Leverkusen realizar uma das maiores transferências da história do futebol europeu, uma vez que o jovem talento alemão é avaliado em 150 milhões de euros. A reportagem não cita o motivo pelo qual Wirtz deseja ficar na Alemanha, mas pode estar ligado ao desejo familiar e, sobretudo, ser uma potência do seu país natal. Resta decidir quando será a transferência. A expectativa é para julho de 25. O Real Madrid não vai entrar em leilão pelo jovem, o que deixa as coisas mais viáveis para o Bayern. Há também um entendimento que não vale a pena desembolsar tal valor no atleta. O Wirtz segue em alta depois de uma temporada de sucesso. O Leverkusen não apresenta o mesmo futebol encantador, mas seu melhor jogador conseguiu manter o nível de um dos melhores do mundo. Time gaúcho quer reforço nível mundial para 2025 e Di Maria se torna alvo. Jogador de 36 anos tem contrato com o Benfica até o meio do próximo ano. Di Maria volta a ser alvo do FUTBR. E jogador de clubes como Real, Manchester United e PSG, o atacante segue defendendo as cores do Benfica. Na última janela de transferências, muito se falou sobre uma possível mudança de ares. Entretanto, Di Maria acabou optando por renovar com o clube português por mais uma temporada. Entretanto, agora o jogador volta a se tornar alvo de um dos principais times do Brasileirão, que causa impacto e enxerga Di Maria como uma grande possibilidade. Trata-se do Grêmio. O imortal segue sonhando com a contratação do astro. O clube, inclusive, receberia o apoio da provável nova patrocinadora para viabilizar um acordo. Outro nome de peso ventilado no clube é Roger Guedes. Di Maria é sonho antigo no FUTBR. O nome do craque argentino já foi assunto em clubes como Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Inter e, claro, o próprio Grêmio. Mas como dito, seria um negócio apenas para 25. Enquanto isso, o talentoso jogador canhoto seguirá atuando no futebol europeu, já tendo 8 jogos pelo Benfica na atual temporada. Campeão de tudo que disputou na carreira, o astro de 36 anos voltou ao clube português na temporada passada. Desde então, soma 56 jogos disputados com 19 gols e 14 assistências. E aproveitando a deixa, pois é, o futebol europeu está fervendo de rumores sobre a possível transferência de Salah do Liverpool. O atacante egípcio, agora com 32 anos, é alvo do PSG para a próxima temporada.
mas ainda não revelou claramente os seus planos após o término de contrato com o clube inglês no próximo ano. A crescente atenção do clube parisiense só intensifica essa especulação. Com ofertas sedutoras no futebol saudita, o Salah manifestou seu desejo de continuar jogando no mais alto nível na Europa, colocando o PSG em destaque como possível destino. O time francês, após perder ícones como Messi, Neymar e Mbappé, vê em Salah a estrela capaz de reavivar sua presença no cenário internacional. Desde que chegou ao Liverpool em 2017, Salah consolidou-se como um dos atacantes mais formidáveis do futebol moderno. Com impressionantes 358 jogos, ele marcou 217 gols e realizou 93 assistências, que absurdo, levando o Liverpool a conquistar títulos importantes como a Liga dos Campeões em 2019, o Mundial de Clubes no mesmo ano e a Premier League em 2020. Esses feitos destacam as razões que motivam o PSG a tentar sua contratação. O time francês busca reafirmar sua dominação no futebol europeu e acredita que Salah pode ser a peça-chave. Mas o que o jogador pensa sobre esse eventual movimento? Recentemente, em entrevista, Salah disse não ter discutido renovação contratual com o Liverpool. É meu último ano aqui, quero aproveitar e não pensar nisso agora. Nenhum contrato de renovação ocorreu, vou jogar minha última temporada e não depende apenas de mim, declarou o atacante. A transferência de Salah para o PSG poderia trazer diversas vantagens tanto para ele quanto para o clube. Eis algumas das possíveis consequências dessa mudança. Reforço no ataque. Salah poderia oferecer uma nova dimensão ofensiva ao Paris, compensando a perda de seus antigos astros. Experiência inestimável. Sua experiência em confrontos decisivos agregaria valor à equipe, buscando sucesso em competições internacionais. Potencial de marketing. A popularidade global de Salah beneficiaria o perfil de marketing do PSG, atraindo mais fãs e investidores. A movimentação de uma estrela desse calibre geraria impactos significativos no mundo da bola, mexendo com o mercado esportivo e a base global de torcedores. Com junho se aproximando, cresce a curiosidade sobre o destino de Salah. O PSG, renomado por atrair grandes estrelas, surge como um possível palco para suas futuras exibições, e enquanto isso, seus admiradores aguardam notícias sobre suas próximas decisões, seja em campo ou na escolha de um novo destino. Os próximos meses revelarão se essa potencial transferência será concretizada, adicionando outro capítulo emocionante à trajetória desse atleta extraordinário. O ex-jogador do Corinthians e hoje no Catar, o Roger Guedes, pode voltar ao futebol brasileiro para a próxima temporada. O jogador desempenhou um grande futebol com as cores do Timão. Até por isso, constantemente, Guedes ainda tem um nome lembrado pela Fiel. O jogador inclusive segue com grandes números no exterior. São 28 gols e 6 assistências em 35 jogos pelo Al Rayyan. Entretanto, agora surge uma informação que chega para fazer barulho. Roger Guedes é considerado o grande sonho de um gigante do Brasileirão. Trata-se do Grêmio. Conforme revelado pelo repórter Bruno Soares em seu canal do YouTube, o tricolor gaúcho tem como uma das prioridades a chegada de um atacante de peso para 2025 e Roger Guedes é o grande sonho da diretoria. Porém, apesar da possibilidade real de contar com um investidor para cumprir um acordo, o imortal sabe que uma volta ao Brasil nesse momento é bastante complicada. O alto salário de Roger Guedes no Catar está fora de cogitação no futebol brasileiro. Recentemente, inclusive, o jogador também foi ligado ao Flamengo, mas nada avançou. Enquanto isso, o atleta de 28 anos segue atuando fora do Brasil. Ele que nos tempos de Corinthians somou 126 jogos disputados, com 43 gols marcados e outras 10 assistências fornecidas. Mais um vídeo de transferências concluído com sucesso. E eu só cheguei até aqui por sua causa. Prazer, eu sou Zeifut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!